Também creio nisso. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Deus de amor e bondade, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos na tua casa, no teu dia, tendo a tua palavra diante de nós, para recebermos as tuas orientações e assim nos prepararmos para o teu reino. Abençoa cada filho, cada filha, cada amigo que nos visita nessa manhã, cada membro dessa igreja que se faz presente, que o teu Espírito nessa manhã tenha liberdade de se movimentar entre os bancos dessa igreja, trabalhando na mente e no coração de cada um de nós. São as bênçãos que te pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, 10 dias de oração. A Igreja Adventista, ela faz um programa bem no início do ano, porque nós entendemos que sem Deus nada podemos fazer. E por que a igreja faz todos os anos os 10 dias de oração? Alguém tem um palpite? Fortalecer a igreja, tá certo. O que mais? Trazer novos membros, mais ou menos certo. Tornar-se um hábito, tá certo. Busca pelo reavivamento, está certo. Eu não ouvi. Alguém falou antes, irmão, só que eu não ouvi. Melhorar a espiritualidade da igreja, está certo. Viver em comunhão com Deus, está certo. Buscar, eu não ouvi a segunda palavra. A bênção de Deus. Ao longo do ano, está certo. Por que o Juan foi o único que acertou só metade? Todo mundo acertou, né? Só o Juan acertou metade. Eu vou explicar o porquê. Nós acreditamos que se nós buscarmos a Deus com interesse de coração, a consequência vai ser isso, Juan. Deus vai nos dar mais pessoas para servirem a Ele. Queridos, nós estamos vivendo no momento final da história deste mundo. Breve Jesus voltará. A igreja permanece apática como nunca antes. Nós estamos com o coração distante de Deus como nunca antes. Mas a missão da igreja continua a mesma. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Queridos, a missão da igreja não mudou. Os 10 dias, eles meio que servem para dar um chacoalhão na igreja. Acorde, igreja. E que chacoalhão bem dado, viu? Na quinta-feira nós falamos sobre a seriedade do sábado. A importância do sábado. Ontem nós falamos sobre a questão social, a nossa missão e obrigação de abençoarmos as pessoas através da nossa vida. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre julgamento. Você já foi julgado? Já te julgaram? Já olharam para a sua cara e falaram assim, ó, esse aqui, isso. Quantos aqui já passaram por uma situação assim? Julgamento, olha, quase todo mundo. Próxima pergunta. Você já julgou alguém? E julgou errado? Levanta a mão se você já julgou alguém errado. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Vocês são tudo julgador, né? Quero andar longe de vocês. Todo mundo levantou a mão aqui. Você acredita nisso? Todos eles julgaram errado alguém? Quem foi que falou? E eu estou julgando vocês agora. Estou mesmo. Estou até com medo de vocês agora. Como? A Priscila casou com o pobre do Jairo que julgava ela. Ah, você julgava ele? Irmãos, quando Pedro bate em Paulo, fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Vocês sabem disso, né? Normalmente, aquilo que a gente acusa o outro, está falando de nós. Essa é uma premissa da psicologia, e eu acredito nisso. O que me incomoda no irmão Domingos? Ele é careca? Você gostaria de ser careca. Irmão Domingos, a sua careca me chama atenção sempre.
E eu vou te contar o porquê. Eu gostaria de ser careca. Eu só não sou autorizado. Porque quando eu raspei o cabelo careca, a minha esposa passou até que o cabelo crescesse de volta. Eu já fiz isso uma vez, irmãos. É tão bom, não precisa nem passar shampoo. Você só pega o sabonete, ó, passa 2 vezes, tira toda a gordura da cabeça, fica limpinha a cabeça. A minha não brilhava porque tinha o cabelo que nascia logo em seguida, mas é muito bom ser careca. Só quem foi uma vez sabe. Ó, tem um outro irmão careca ali atrás. E outro careca lá naquele canto. Irmãos, tem muito careca aqui hoje, né? E tem uns meios carecas, mais um careca aqui, um meio careca aqui, um meio careca lá. Não, aí tem bastante cabelo ainda. A não ser que seja peruca e a gente não saiba. Eu tinha um professor de teologia que usava uma peruca bem grande. E ninguém sabia que era peruca, porque ele tinha vindo dos Estados Unidos e quando ele ficou careca, ele ficou lá. Então a gente não sabia que ele era careca. E um dia eu estava no salão cortando o cabelo. E era o único lugar que tinha para cortar cabelo lá em Engenheiro Coelho. E de repente chegou ele para cortar o cabelo dele. E eu ia cortar, logo depois era ele. E aí começou a chegar mais gente. O barbeiro disse assim para as pessoas: olha, está fechado o salão. Eu só vou reabrir de novo daqui 1 hora. Aí as pessoas falam assim: mas como está fechado se o Hércules está sentado na cadeira cortando e o pastor fulano de tal está aqui na fila para cortar? Não, é que agora eu fechei o salão, não vou cortar de ninguém depois deles. Aí eu vi que aquele negócio não fazia sentido, o tempo não dava tempo, né? E como eu sou muito curioso, ele fechou o salão mesmo, fechou a porta, ninguém mais bateu ali. Eu perguntei, o nome dele era Brizola. Eu falei: Brizola, o que está acontecendo aqui que você disse que vai fechar o salão só o tempo que você vai cortar o cabelo do pastor? Aí o pastor não sei, então respondeu: é que eu sou careca e ninguém pode saber. Eu uso uma peruca. Aí eu falei: nossa, pastor, eu já havia percebido que o seu cabelo era estranho, mas eu não imaginava que era peruca. Não posso contar quem é. É segredo. A gente se incomoda, o que nos incomoda no outro é porque nós também sofremos com a mesma coisa. O que te incomoda nos outros? Você não gosta de gente mentirosa? Possivelmente você é mentiroso. Você não gosta de gente falsa? Possivelmente você é? Te incomoda o egoísmo dos outros? Provavelmente você é? Misericórdia de nós, hein, irmãos? Misericórdia de nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre julgamento, mas antes de abrir a Bíblia, deixa eu te fazer um apelo. Nós vamos ter culto todas as noites dessa semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado que vem eu vou estar com vocês de novo. É um convite para que vocês venham e estejam conosco, tá bom? Venham, eu tenho certeza que vai ser bênção e você vai receber a bênção de Deus. Só antes de eu continuar, eu estou vendo que muita gente está nos visitando nessa manhã. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Eu ouvi falar que é tudo irmão do Elvis, é isso? Todo mundo que está visitando a igreja hoje é irmão do Elvis, é isso mesmo, Elvis? Elvis, é por causa daquele livro? Não. O livro é para uma outra, é por causa de uma outra pessoa, tá bom. Vocês são de qual igreja, irmãos? Os irmãos do Elvis. Espírito Santo? Nossa, são de longe. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Cidade Dutra. Ah, tudo já foi daqui um dia atrás? Então voltem, irmãos. Voltem para cá para nos ajudar. Eles casaram com umas moças bonitas e foi tudo embora, é isso? É, irmãos, a gente tem que ter uma ceva de moças bonitas na igreja para os nossos jovens casarem com elas e não irem embora. Está com a Bíblia aí? Abra ela comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. Verso 5. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Olha o que diz Paulo à igreja de Corinto. Portanto, nada julgueis,
antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de quem? Querido, você percebe o que o texto está dizendo? Eu vou ler de novo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Há algum tempo atrás, numa igreja em que eu era pastor, o irmão da igreja estava dentro do ônibus, enquanto fora do ônibus tinha um outro irmão da igreja. O irmão da igreja que estava dentro do ônibus, ele estava indo para o trabalho. E o que estava fora do ônibus estava de frente para um muro que ele iria pintar, e ele já estava no trabalho. O irmão que estava dentro do ônibus olhou para o que estava fora do ônibus e enxergou um cigarro na orelha dele. Já viram essa história já, né? Nunca ouviram essa história? Um cigarro em cima da orelha. Aquele irmão que viu o cigarro em cima da orelha chegou na igreja no próximo culto e falou: irmãos, nós temos que orar pelo irmão fulano de tal. Eu me encontrei com ele, ele estava com um cigarro atrás da orelha, estava com certeza, está fumando, está distante dos caminhos de Deus, precisa da misericórdia de Jesus, da graça de Jesus. Já oraram por ele no culto de quarta-feira, começaram as famílias da igreja a orar pelo irmão, e todo mundo tratando o irmão com diferença. Até a esposa ouviu da história de que ele estava fumando, acreditou na história. E agora todo mundo tratando ele com diferença, até que um dia ele perguntou, ele falou assim: gente, o que está acontecendo é que eu estou sendo rechaçado na igreja, aonde quer que eu esteja? E como ninguém tinha coragem de falar, ele insistiu e alguém disse: irmão, é que a gente está sabendo que o senhor voltou a fumar. Ele: fumar eu? Estou fumando não, irmãos. Não, irmão, não adianta falar, a gente tem prova disso. Viram o senhor fumando. Aonde que me viram fumando? Me diga que nem eu estou sabendo desse dia que eu fumei. Aí explicaram para ele: o senhor estava fumando lá, trabalhando de pintura, o senhor estava pintando um muro tal, assim, assim, assim. Ele falou: não, irmãos, aquilo não era cigarro, não. Aquilo era giz, porque eu não estava pintando um muro de uma cor só. Pode ver que o muro tem os desenhos. E o giz que estava atrás da minha orelha eu usei para poder desenhar no muro. E vocês tudo na certeza de que eu estou fumando de novo. Por isso que eu não era mais convidado para ir na plataforma da igreja. Por isso vocês não me deixavam mais participar de nada da igreja. Por isso até a minha mulher está me tratando com diferença. Irmãos, isso que vocês fizeram comigo é muito grave. Mas eu vou perdoar vocês. Ele perdoou os irmãos, seguiu a vida dali em diante. Agora eu pergunto para vocês: quem de nós nunca passou por uma situação dessas? É horrível, não é horrível? Às vezes nós somos julgados por coisas que nós de fato fizemos. Já não é fácil. Agora, se o julgamento for um julgamento injusto, se nos acusarem de algo que nós não fizemos e temos consciência de que não temos culpa por aquilo, é muito difícil, não é, irmãos? É muito difícil. A palavra de Deus, de forma bem clara, diz para a gente o seguinte: não julgue nada antes do tempo. E nós temos o hábito de julgar. Foi Jesus quem falou, né? Com a mesma medida que você julgar, você será? Irmãos, nós temos que nos acostumar a não julgar. Precisa ser uma necessidade nossa. Os julgadores não entrarão no reino dos céus. Se nós queremos de fato morar no reino de Cristo, nós precisamos deixar essa prática para trás. Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Quem é que julgará? Deus. Na hora certa. Abra a Bíblia comigo, Apocalipse 21. Perdão, Apocalipse 20.
Apocalipse, capítulo 20, o verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Queridos, a nossa capacidade de visão a respeito do outro é muito limitada. Nós somente enxergamos aquilo que está por fora, enxergamos somente a casca. E é por isso que nós não temos permissão de julgarmos uns aos outros. O único que conhece as intenções do coração é Deus. E é só Ele quem julga. A Bíblia diz assim que o nosso julgamento se dará. Nós acreditamos que o nosso julgamento se dá em mais etapas. Mas o julgamento final se ocorre ali por ocasião do momento em que Cristo retorna a este mundo. Eu não vou chamar de julgamento final, eu vou chamar de a execução do julgamento. E neste momento seremos separados. Do lado direito os salvos, do lado esquerdo os perdidos, e cada um vai receber conforme as suas obras. E daqui até lá? Daqui até lá nós vamos nos suportando uns aos outros. Nós vamos nos aceitando uns aos outros. Nós vamos nos tolerando uns aos outros. Qual será a regra de fé pela qual nós seremos julgados, igreja? A lei do Senhor. Os 10 mandamentos e a palavra de Deus são a nossa regra de fé, nossa única regra de conduta e fé. E por ela seremos julgados. Nós temos que cuidar muito, porque às vezes nós somos julgados por aquilo que não é a palavra do Senhor. Por aquilo que é apenas uma tradição de homens, ou um costume humano. Preste atenção no tempo em que nós vivemos. Nesses dias em que nós vivemos, a última moda é que não tem certo ou errado. Você faz aquilo que você quiser fazer, do jeito que você quiser fazer, quando você quiser fazer, porque você quis fazer. Tem até um pensamento que te diz assim: se te faz feliz, faça. Está errado. Não é assim. Na verdade, se está do agrado do teu Deus, faça. Se é contrário à vontade do teu Deus, ainda que te faça feliz, não faça. Porque há caminhos que parecem ao homem, parecem caminhos de bem, mas ao cabo deles eles são caminhos de morte, caminhos do mal. Não faça. Tem uma música, até falei na escola sabatina, uma música evangélica que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu vou onde a Bíblia diz que eu posso ir. Assim deve ser a vida do cristão. Mas neste momento da história, como que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo com pouco estudo das Escrituras. Cada vez lemos menos a Bíblia. Pare e pensa você, essa semana, quanto da sua Bíblia você leu? Você leu a sua Bíblia todos os dias essa semana? Você leu a sua Bíblia na primeira hora do seu dia, todos os dias essa semana? Tem 2 irmãs com as mãos levantadas. Apareceu a terceira. Pare e se pergunta, quantas vezes você orou nessa semana? Você orou todos os dias essa semana? Não precisa levantar a mão, não. É só para sentir o desespero. Igreja de Deus, não tem como irmos morar no reino de Deus se nós estamos distantes do querer de Deus. Não tem como. Eu não sei aonde foi que nos enganaram. Eu não sei aonde foi que nós aprendemos o errado. Mas eu garanto que essa semana não faltou tempo para ver série, não faltou tempo para ver jornal, não faltou tempo para ouvir música, não faltou tempo para tanta coisa. Será que você não consegue fazer primeiro o que é mais importante para depois fazer o restante? Essa semana agora eu vou ficar mais velho. Ficar velho não é uma coisa muito boa, né? Porque quando a gente fica velho, a gente vai sabendo que está mais perto da morte. Mas eu, quando fico mais velho, eu agradeço a Deus porque eu vivi até ali. Não fico triste porque estou perto da morte, não. Uma prática muito comum é ter um bolo
E esse bolo, na hora que ele é cortado, espera-se que o primeiro pedaço desse bolo seja usado para honrar alguém que te faz muito bem, não é isso? Tem essa prática na sua casa, quando você corta um bolinho? E vira um problema, porque se o aniversário é do filho, o pai e a mãe estão com cara de vai me dar o bolo, né? Se tiver um irmão, tem até briga. Se tiver um irmão junto, o irmão vai pensar assim, vai dar para mim. Eu vi um videozinho esses dias no Instagram de uma criança que ganha o primeiro pedaço de bolo do irmão mais velho e ele fica tão feliz e chora emocionado porque ganhou o primeiro pedaço de bolo. O assunto aqui não é bolo. O assunto aqui é honrar quem é especial para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem honrado a Deus com a primeira fatia do seu dia? Você tem honrado a Deus com o primeiro instante da sua vida logo após acordar? Precisamos disso, irmãos. Precisamos buscar Deus com mais intensidade de coração. Precisamos buscar a Deus com mais interesse de alma. É chegado o momento que nós vamos precisar nos posicionar. De que lado estamos? Eu nunca achei que fosse viver para ver. Nunca. Porque eu sou adventista há muito tempo. Eu não nasci numa família adventista, mas vim para a igreja sozinho, sem os meus pais, com 10 anos de idade. Com 14 eu me batizei sem autorização da minha mãe. Mas os adventistas, quando eu era garoto, eles eram todos eles pelo certo. Nós não tínhamos adventista bangalafubenga. Vocês entendem o que eu estou falando? Não tinha o adventista católico. Agora eu falei mal da igreja católica, vai estar até no vídeo, olha. Quando eu era criança, a única igreja que tinha membros, mais ou menos assim, café com açúcar, era a igreja católica. Você encontrava o vizinho fumando na esquina, qual a sua igreja? Sou católico. Você encontrava o bêbado dentro do bar, qual a sua religião? Sou católico. Se você ia numa casa de prostituição, a menina que estava lá se prostituindo, você perguntava qual a sua igreja, ela dizia... Era uma vergonha para a igreja católica, porque esse povo todo não ia na igreja católica, mas se diziam católicos. E eu olhava para a igreja adventista, quando se encontrava um adventista, ele era conhecedor da Bíblia, estudioso das Escrituras, ele vivia em conformidade com aquilo que a palavra de Deus dizia, ele ia para a igreja todo culto que ele podia estar lá, era um negócio diferente. Irmãos, não é que eu vivi para ver um negócio diferente disso? Olha, hoje você encontra alguém fumando na esquina, pode ser adventista. Você vai no boteco, o bêbado está lá, ele pode ser adventista. Irmãos, dá uma coisa ruim, não dá? Dá uma coisa ruim. Nós precisamos limpar a igreja. A igreja tem que ser limpa dessas más práticas. Sabe por quê? Cristo está vindo buscar a sua igreja. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Nós precisamos voltar a ser o povo que faz culto em casa todos os dias. Nós precisamos voltar a ser o povo que não come algumas coisas. Nós precisamos voltar a ser o povo que vive os princípios e os valores eternos. Não se engane, querido. Não é porque você vem aqui de vez em quando, algum sábado, que você vai subir. Vai nada. Você vai pegar fogo e virar poeira. Ou você te apruma pela palavra de Deus. Eu sei que você não é japonês. Mas ou você abre o teu olho e se prepara para te encontrar com o teu Deus, ou você vai ficar aqui para trás. Ah, pastor, o que é isso? É pregação, salvação pelas obras? Não, não é salvação pelas obras. É salvação em conformidade com a palavra do nosso Deus. Chegará um dia em que Deus julgará todo mundo. Quando Ele julgar, queridos, nós estaremos preparados? Nós subiremos com Ele? Eu sei que o teu coração já está tão insensível a esse tipo de coisa que é possível que você esteja pensando assim, não acredito que eu vim na igreja bem no dia de ouvir uma mensagem desse tipo. O único tipo de mensagem que eu gosto de ouvir é do amor de Jesus. Eu sei que essa é a última moda entre nós. Mas se você veio à igreja hoje, é porque Deus tinha um recado para você. Você não veio aqui em vão. E a palavra de Deus diz para você, te apruma, criatura, porque um dia você vai ser julgado. A palavra de Deus diz assim que o julgamento começa
pela casa de Deus. Abre a Bíblia mais uma vez, Atos 17, 31. Rapidinho, que eu sei que vocês sabem onde está escrito. Atos 17, 31. Quem achar diz amém. Ó, esses que já disseram amém estão afiados na palavra. Eu vou ler aqui, Atos 17, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Queridos, tem um dia fixo para que nós sejamos julgados. O julgamento chegará e chegará sobre todos nós. Mais um texto bíblico. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Quem achou, diga amém. Na minha palavra eu leio assim: porque é necessário que todos que sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou o bem ou o mal. Numa outra versão eu leio assim, olha: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Queridos, é claro, não é claro? Temos alguma dúvida com relação a esse tema? Não tem dúvidas. Nós não devemos ficar nos julgando uns aos outros, mas nós todos temos que ter consciência que chegará o dia do acerto de contas. Na semana eu falei para vocês o texto de Salomão, quando ele retorna para os caminhos do Senhor, e ele termina a sua obra escrita com um dos versos mais bonitos e importantes da Bíblia. Ele resume a Bíblia toda em 2 versos. Sabia que a Bíblia toda está reduzida ou resumida em apenas 2 versos? Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, diz assim. Deixa eu lembrar o começo, que eu lembro o restante. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo, queridos, tudo virá à tona no dia do juízo, no dia do acerto de contas. O que eu quero que você sinta aqui, desespero? Ah, pastor, vou embora para casa. Não, não é desespero. Eu tenho uma excelente notícia para te dar. Deus tem perdão para dar a todo aquele que o busca. Deus não somente perdoa, mas nos purifica, nos lava, nos transforma. Ele tem poder dos céus para derramar em nossas vidas e nos capacitar a viver uma vida em conformidade com o querer dele. Nós não seremos santos porque seremos esforçados. Nós seremos santos porque Deus fará uma limpeza em nossa vida e nos salvará para a glória dele. Nós não seremos salvos porque somos bonzinhos. Nós seremos salvos porque temos um Salvador tremendo. Essa é a verdade. Agora, queridos, não tem como você ser salvo por esse Salvador tremendo se você não tem buscado ele com inteireza de coração, se você não tem buscado andar na presença do teu Deus e se você não tem buscado a fazer a vontade dele para a sua vida. Eu prometi para mim que o sermão não seria demorado, então está terminando. Eu quero citar para você, nem precisa abrir que esse texto você sabe de cor também. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o quê? Temos um advogado para com o Pai. Qual é o nome do nosso advogado? O texto bíblico diz Jesus Cristo justo. Nesta manhã, eu quero fazer um apelo a você. Eu quero apelar a você, e a mim também, dizendo que é possível que ao longo da sua caminhada cristã, você tenha perdido valores, princípios, você tenha deixado a palavra de Deus um pouco de lado e esteja vivendo uma vida diferente daquela que você sabia que devia viver. A verdade, irmãos, é que nós precisamos matar o nosso eu. Precisamos fazer exatamente como Paulo fala. Nos sujeitar à vontade de Cristo. Nós precisamos morrer para o mundo, morrer para o pecado e nos submeter para a vontade de Cristo. E nessa manhã